Boa tarde no ar agora, o Mais Saúde na TV, aqui pela TV Ourinhos. Lançamos neste mês de maio, em parceria com a Consul Lopes e Jimenez, uma das maiores lojas de materiais de construção de Ourinhos e toda a região, a revista Consul Lopes, que é a união aí entre a nossa empresa, o grupo GRP+, e a Consul Lopes e Jimenez. Então, para você ter acesso a essa primeira edição, basta você ir até a loja Consul Lopes e Jimenez e pedir o seu exemplar para a Rose ou para o Cássio ou para algum vendedor. Aqui você vai encontrar obras de Ourinhos e região, arquitetos, decoradores, enfim, cheio de novidades aí nessa revista. E no programa de hoje recebemos aqui o doutor Davi Serafim, o psiquiatra doutor Davi Serafim Júnior, que falará sobre transtorno bipolar. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Mais uma vez, um prazer aqui estar recebendo o senhor no Mais Saúde na TV. Tá dando ibope lá? Como é que tá? As aparições do programa? É sempre mais saúde. É, né? É sempre mais saúde. Isso é bom, doutor. Doutor, a gente conversando aqui antes de começar o programa, o transtorno bipolar, o senhor contou pra gente aqui há pouco que é um problema aí que afeta muitas pessoas, né, doutor? Então, para a gente começar, eu gostaria que o senhor contasse aí pra gente o que seria, na verdade, esse transtorno bipolar. Bom, boa tarde, né, mais uma vez. É sempre um prazer, como você disse, né, trabalhar com uma equipe multidisciplinar. E a Mais Saúde na TV tem promovido benefícios à população de Ourinhos e população de uma forma em geral. Obrigado. A equipe trabalha muito bem. É uma satisfação sempre falar de temas que cabem a nós, psiquiatras, neurologistas, quem trabalha na área, até mesmo médicos clínicos, que tem interesse pelo assunto, né? Falar em bipolaridade, em transtorno bipolar, é como você abrir um tratado sobre um assunto. É algo muito extenso. Então nós vamos tentar esmiuçar algumas coisas assim, o dia a dia da clínica. Então a gente vai ter que fazer o transtorno bipolar parte 1, parte 2, parte 3. Parte 2, parte 3. Bom, o que se entende, na verdade, por transtorno afetivo bipolar, hoje denominado assim, antigamente denominado pelo primeiro psiquiatra que fez a observação, psiquiatra alemão, o Emil Kraepelin. O Kraepelin denominou isso de insanidade maníaco-depressiva ou psicose maníaco-depressiva, né? Até antigamente chamado depois de folia double-forma, ou seja, o indivíduo apresentava dois polos de alteração, por isso bipolar, né? Quando se falava antigamente em psicose maníaco-depressiva, nós não estamos querendo dizer que existe nada com maníaco do parque ou mania assim. A mania é uma denominação em psiquiatria. Apenas uma denominação. É humor elevado, né? Então, transtorno afetivo bipolar faz parte do capítulo dos transtornos do humor, né? Quando você estuda transtornos do humor e você adentra mais a bipolaridade, você vai entender que dá esse nome transtorno afetivo, porque envolve afeto, humor e outras funções psíquicas. E o indivíduo apresenta várias alterações dentro desse contexto. Nós vamos discuti-las aqui. A partir de que idade, doutor, começa a aparecer os primeiros sintomas? É possível a bipolaridade existir também em crianças? Perfeitamente. Por definição, alguns livros trazem assim. A bipolaridade é comum, tá, em qualquer faixa etária. Pode ser encontrada em qualquer faixa etária. É mais comum na adolescência. Então, na adolescência, ali a faixa etária dos 10 aos 19 anos, que é a faixa etária que mais prevalente. Mas o indivíduo pode apresentar o primeiro sintoma de bipolaridade aos 40 anos. É muito raro isso acontecer, porque qualquer doença de ordem psíquica tende a começar mais cedo na vida. E é comum em crianças, principalmente crianças com baixo desempenho escolar, com irritabilidade, crianças que ficam mais apáticas. Pode-se investigar depressão e até mesmo depressão bipolar. Isso é um trabalho que compete ao psiquiatra infantil. Hoje a gente tem a satisfação de contar em Ourinhos com a doutora Ana Terezinha Lacombe, que é psiquiatra infantil. Ourinhos tem um ganho com a psiquiatra infantil. E recentemente o Dr. Plínio, que é neuropediatra, que também atua nessa área, né? Parceiro nosso também da Mais Saúde.
Atende aqui, acho que uma vez por mês, uma vez por semana aqui em Ourinhos, né? Então a bipolaridade nessa faixa etária é mais comum você encontrar nos livros, que você vai ter aí dentro dos 10 aos 25 anos. Diz assim, mais comum antes dos 25 anos pensar sempre em bipolaridade, mas pode começar em qualquer faixa etária. Então, o senhor comentou há pouco aqui que é possível essa bipolaridade ela sair, ela se mostrar assim até uns 40 anos? Pode. É muito comum isso? Não, não é comum, é como eu disse ainda há pouco. É mais comum na faixa etária mais jovem. Logo, na transição da adolescência para a idade adulta é que começariam os sintomas. Muito confundido às vezes quando aparece o surto com esquizofrenia. E nesses adolescentes aí de 10, vamos colocar quase 20 anos aí, afeta mais homens ou os meninos ou as meninas? Então, por definição, o transtorno bipolar, existe aí, ainda há pouco falávamos nisso, que está uma briga na nova classificação do tal do espectro bipolar. O transtorno bipolar ele é basicamente apresentado em 3 tipos. O tipo 1 com predomínio igual em homens e mulheres, o tipo 2 mais comum em mulheres e o tipo 3 seria o que nós denominamos na psiquiatria de ciclotimia, uma alteração mais leve da bipolaridade. Né? Não tem assim uma definição clara. O que se sabe é que o tipo 2 é mais comum em mulheres. Nós temos essa classificação tipo 1, tipo 2, tipo 3 e mais recentemente está em estudo ainda por vários psiquiatras do mundo. Quem tem mais assim desempenhado esse estudo é o professor Akiska. O Akiska é um psiquiatra indiano e o professor Cocopolos, italiano, são vários, mas o que mais estuda, que existiria, por definição, um espectro que iria desde o que, entre aspas, é normal, até o fato doença, chamado doença do espectro bipolar, que uma vez nós já até falamos sobre isso num artigo da revista. Sim. O espectro bipolar é algo que ainda está em estudo, nós não podemos afirmar que o indivíduo tem ou que o indivíduo vá ser portador disso, já enquanto os estudos são inconclusivos. O novo que nós chamamos em psiquiatria DSM traz essa classificação categórica. Estamos ainda muito cedo para falar nisso. Doutor, mas existe uma causa específica? A causa... Ou o tipo 1 é uma causa, pode ser uma causa, o tipo 2 pode ser outra causa? É assim, transtorno afetivo bipolar, né? A dicotomia bipolar e unipolar ou monopolar são transtornos do humor. Transtorno de humor bipolar existe na literatura que é essencialmente hereditário. A causa mais comum é a hereditariedade. Não significa que o indivíduo não tenha parentes de primeiro grau que não possa desenvolver bipolaridade. Pode, mas é mais comum quando existe histórico na família. É uma doença psiquiátrica de caráter hereditário muito importante, que não está sendo diagnosticada hoje no Brasil de forma correta. Nós estamos tendo muitos diagnósticos de depressão onde não tem depressão, que na verdade é bipolaridade, né? E é uma doença séria que causa sérios danos se não tratado de forma precoce e correta. João, doutor, a gente vai para um intervalo. No próximo bloco nós temos perguntas da internet. Tem várias perguntas que o senhor está respondendo dos internautas aí que mandam através do nosso Facebook. Então a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já.